Boa noite, queridos. Sejam bem-vindos para quem está chegando. Hoje a gente vai falar nessa live sobre desenvolvimento motor no primeiro trimestre. E a gente vai ter uma convidada bem especial que é a Cibele. Cibele Causa é fisioterapeuta, é especialista em autismo, tem uma experiência muito legal com a reabilitação de crianças com TEA. Cibele é mãe de um menino com autismo também. Vai ser uma conversa bem legal. Vamos falar um pouquinho sobre o desenvolvimento motor nesse primeiro trimestre do bebê. E também sobre a importância do desenvolvimento motor para as outras áreas do desenvolvimento. Aí! Agora. Tudo bem? Tudo bem? Boa noite! Boa noite. Tava difícil, eu falei, E agora? Tudo bem. Tudo jóia. Delícia. Mais uma vez a gente vai conseguir conversar um pouquinho. Verdade. Fico bem contente, Fredi. Obrigada pelo convite. Eu que fico muito feliz. Você sabe que eu sou fonoaudióloga, né? A maioria das pessoas que estão aí já me conhecem. A gente tem muitas mães aqui também, tá, Cibele? Que são mães de bebês que têm acompanhado o perfil. Mas eu e a Cibele, a gente tem tido uns diálogos muito interessantes com relação ao desenvolvimento. E eu acho que esse vai ser uma linha também do nosso raciocínio de hoje, que é a importância do desenvolvimento motor para o desenvolvimento global, né? E essa é uma questão que a gente sabe que vem sendo negligenciada, né, Sibeli? Sim, bastante. Acho que quando a gente pensa em desenvolvimento motor, existe hoje, né, vários aplicativos que vão acompanhando, mas quando a mãe percebe que a criança não está se desenvolvendo como esperado, normalmente o que ela recebe de informação é que cada criança tem seu tempo, né? Então, quando a mãe já consegue perceber bebezinho que tem alguma alteração, a resposta que ela tem normalmente é: cada criança tem seu tempo, tá tudo bem, não é assim. E a gente vai conversar um pouquinho Exato. sobre isso hoje. Será que é Você assim sabe mesmo? que esse foi o primeiro post que eu fiz aqui, né? Quando eu decidi criar esse perfil, porque essa coisa do desenvolvimento global, essa coisa do desenvolvimento do bebê sempre me inquietou muito. E principalmente por isso, né? A gente que trabalha muito com autismo, a gente sabe que o diagnóstico precoce é tudo na vida, né? E eu acolhi não sei quantas, eu perdi as contas de quantas mães que procuraram profissionais e que ouviram essa frase fatídica dos profissionais, né? Especialmente de pediatras e tudo. Cada criança tem seu tempo, tá tudo Sim. bem, espera, você é uma mãe ansiosa, né? Esse é o E primeiro filho. esse é o Se primeiro fosse o filho, segundo, você não ia perceber. né? Eu sou muito isso também. E essas mães sempre ouviram isso e depois quando foram e acolheram isso, porque né, deram isso para elas e aí quando foi ver, tipo, olha, eu perdi um tempo muito precioso. Então, o primeiro post que eu fiz para essa página, quando eu decidi me dedicar especificamente a isso, foi: esquece esse papo. Cada criança tem seu tempo dentro de uma janela de expectativa, né? A gente tem um intervalo onde as habilidades são previstas. Mas se ela não adquirir dentro daquele intervalo, tem alguma coisa errada que a gente precisa descobrir, né? Eu acho que o que mais acho que é importante a gente pensar é se a maioria das crianças tem essas habilidades nessa idade, por que que o meu filho não tem? Eu acho Sim, que é a primeira coisa que a gente tem que pensar, né? Então, ele precisa de um tempo maior para receber esse desenvolvimento motor? O que está acontecendo? Será que está tudo bem para ele precisar desse tempo maior, sendo que a maioria das crianças já tem esse tempo pré-estabelecido, então já está com um mês de atraso? Será que é assim mesmo? Será que está exato. tudo bem? Né? Então, acho que a gente tem que começar a pensar desse ponto. Sempre quando eu vou conversar, eu sempre levo esse questionamento, né? Tudo bem, eu acho que cada criança tem seu tempo, mas tem essa janelinha. Então, um mês de atraso é muita coisa para um bebê, né? É. Eu sou mãe de duas crianças, então um mês era uma diferença muito grande. Eu tenho uma sobrinha que são 2 meses de diferença da minha mais velha.
era muito grande, era gritante a diferença em 2 meses. Então, um mês que uma criança tem esse atraso é muito significativo. A gente precisa buscar entender o que está acontecendo. Um mês ela tem que ganhar muita habilidade. Então, se ela Exato. tem um mês de atraso, tem muita coisa que ela está perdendo. E especialmente nesses primeiros meses, né, Sibeli? Porque um mês para uma criança de 2 anos é, menor, é menos do que um mês para uma criança de 6 meses, né? Sim, Então, essa diferença também tem que ser levada em consideração, porque a gente se propôs hoje a falar desse primeiro trimestre, né, da vida do bebê, especialmente. sim. Como muda, né, completamente do nascimento até o terceiro mês. Parecem coisas sutis, porque parece que é muita coisa, por exemplo, se o bebê não andava, de repente ele começa a andar, né? Mas o que esse bebê vai ganhando ao longo desses primeiros 3 meses é impressionante, né? E eu acho que uma das coisas que a gente também tem que pensar é que se essa criança, ela tem, a mãe consegue entender o porquê que esse desenvolvimento acontece dessa forma que acontece, eu acho que ajuda muito na questão da estimulação, ajuda demais a mãe a perceber se tem alguma coisa errada. Sim. Então, quando a gente entende a fundo o porquê que ela teria que ter esse desenvolvimento naquela idade, eu acho que ajuda também, né? Muito. Quando a gente pensa num bebezinho que acabou de nascer e um nenenzinho de 3 meses, hoje a gente vai conversar sobre o que a gente espera, como que a gente estimula, como que a gente faz para que essa criança seja estimulada corretamente do ponto de vista motor. Um bebezinho recém-nascido, aonde está a descarga de peso dele? Aonde ele está descarregando todo o peso do corpo dele? E um bebê de 3 meses, tem diferença? Né? Então acho que vai ser bacana a gente bater esse papo. A Glau tá aí animada, tô vendo que ela tá aqui com a gente, ela tá esperando o bebezinho, a gente acabou de sair de uma supervisão, eu falei, vem que você é importante para você, ela tá aí. Que coisa boa, muito bom. Isso é muito legal, porque a gente vem conversando bastante, né, também, sobre essa questão desse impacto do desenvolvimento motor sobre o resto do desenvolvimento, né? Eu até essa semana mandei para a Cibele um artigo que eu pirei, assim, eu, eu estava estudando muito esses tempos atrás sobre funções executivas, porque a gente trabalha muito com autistas. E as funções executivas são uma habilidade muito importante para a vida como um todo. Eu acho até que a gente vai fazer uma live aí qualquer dia desses com uma outra especialista falando sobre esse assunto, para a gente explicar um pouquinho o que é isso, como é que funciona. E os nossos meninos, as crianças com autismo, as crianças com TDAH, de modo especial, têm um déficit muito importante nessas habilidades. Eu comecei a aprofundar muito, a estudar bastante essa questão das funções executivas, pensando principalmente nas crianças um pouquinho mais velhas ali, que quando chega ali nos 4 anos, 5 anos, essas habilidades se mostram muito importantes. E aí, estava estudando sobre isso, achei um artigo de uma neurocientista muito importante, que é a Adele Diamond, falando sobre a relação entre cognição e desenvolvimento motor. E eu fiquei alucinada com esse artigo, porque eu Também li, adorei. traduzi, fiquei mandando uns trechos do artigo para a Cibele, mandei para ela, compartilhei com outras pessoas. Por quê? Essa autora, ela falava algo que a gente tem percebido muito, né? Que o desenvolvimento motor, ele é a base para quase todo o resto do desenvolvimento. E isso não é muito claro para a gente. Isso tanto não é claro, por exemplo, que a gente tem encontrado dificuldades, né, Sibeli? De Muito. conseguir que os neurologistas indiquem, por exemplo, a intervenção, a fisioterapia para crianças com autismo, por exemplo. Né? A gente Porque tem as pessoas enfrentado isso acabam. bastante. E eu acho que o que acontece é que muitas vezes as pessoas não sabem o que um fisioterapeuta faz. Né? Exato, E às também, vezes também não consegue perceber quais são as alterações motoras que essa criança tem. Então eu acho que a maior dificuldade é essa. também. E como essas coisas estão interligadas, né? Como eu tenho me preocupado, inclusive, eu gravei um videozinho ontem aqui para a página, vai ser disponibilizado logo, logo mais, falando um pouco sobre a questão dos eletrônicos, né? E isso é uma coisa que tem me preocupado muito. Por quê? A gente já sabe, a gente tem aí tanto de trabalhos científicos mostrando essa dependência, por exemplo, do desenvolvimento cognitivo
do desenvolvimento motor. E aí a gente tem crianças que têm passado horas, dias na frente das telas. Ou Bebezinho. seja, bebezinhos, inclusive. Ou seja, totalmente privadas de oportunidade de desenvolvimento motor, né? Que seja, inclusive, subir e descer de um sofá, né? De escalar as coisas e tudo mais. Mas as crianças hiperfocadas ali, recebendo um monte de estímulo visual e auditivo, hiperestimuladas nessas duas entradas e tendo um déficit gigantesco em outras áreas, né? Como, Sim. por exemplo, do desenvolvimento motor. Eu fico pensando como vai estar o desenvolvimento dessas crianças, por exemplo, em idade escolar, na adolescência, na vida adulta, o quanto que essas crianças, especialmente essas da quarentena, por exemplo. Sim. É muito difícil, né? Quando eu penso numa criança que tem um atraso no desenvolvimento motor, mas que ela teve a oportunidade motora para o desenvolvimento, né? Então, eu sou de uma família que me estimulou e ainda Uhum. assim eu tenho um atraso, é uma criança que me preocupa muito, né? Uma criança que não teve estimulação já é um outro olhar. Quando a criança não teve estimulação, mas ela tem desempenho motor, então ela atingiu os marcos, ela teve habilidade adquirida, mas faltou uma estimulação para que ela pudesse, de repente, evoluir Ou atingir nesses o marcos, máximo do ou seu atingir o potencial. máximo. Isso. Então, essas crianças provavelmente vão ter muito problema na questão do planejamento motor, por exemplo. Né? Exato. Porque faltou experiência motora. A Uhum. gente trabalha com experiência motora. O nosso motor se desenvolve a partir do momento que a gente tem experiência motora. Sem Se a dúvida. gente vai ter contato com uma criança que não teve essa experiência motora, então ela vai ter muitos outros fatores que vão estar sendo alterados, mas foi o ambiente quem causou. Né? Exato. E aí eu tenho um olhar diferente de quando uma criança teve toda a estimulação e não atingiu esses marcos, não ou pulou marcos importantes, chamava a atenção da mãe desde bebezinho, né? É uma Sim. criança que tem uma hipersensibilidade tátil, é muito comum a gente encontrar, É. e aí a gente começa a perceber que esse atraso foi também devido a essa hiperestimulação, então a gente pensa já de uma forma diferente. Exato. Então vamos lá, vamos falar dos nossos bebês. Vamos, ai, bebezinho, a parte que eu mais gosto. Pois é, tô com um bebezinho na casa da minha mãe, né? Minha sobrinha teve uma bebezinha agora, no sábado. E aí, eu já falei que ela vai ser Modelo. a garota propaganda, né? O modelo de todas as testagens, de todas as fases aqui. Sim. E foi O que eu, impressionante, que assim, ela recém-nascida, desse tamaninho, assim, toda docinho, a Estela. E aí a primeira coisa que minha mãe ficou super assim, nossa, olha, ela tá deitadinha, mas ela não tá apoiando a cabeça no meu braço. Ela já consegue sustentar a cabecinha rapidinho, né, assim. é, Eu falei, é uma das poucas coisas que o bebezinho adquire nessa fase, né? no bebezinho, a gente tem que pensar. Quando eu tenho um bebezinho que acabou de nascer, qual é o padrão de um bebezinho? Se você pegar fotos de bebê, você vai ver que o padrão dele é todo flexor, né? É, Então, o bebezinho ele tem todo o padrão flexor, seja na mãozinha, o punho, o quadril dele, então é um quadril que tem uma perninha aberta. E aonde fica a descarga de peso dele quando a gente coloca ele deitado de prono, né, de barriguinha para baixo? Vem todo para a cabeça. Então, qualquer movimento que ele faça na perninha, essa descarga vem para frente, vem para frente. Quando a gente faz uma lateralização da cabecinha do recém-nascido, a gente consegue ver uma mobilidade da musculatura das costas dele, mas ele é um bebezinho todo molinho. Se a gente tem um bebezinho que já tem um tônus mais forte, que a gente vê que é um bebê mais rígido, é uma coisa que deve chamar a nossa atenção. A gente não pode importante. esperar um bebê hipertônico, a gente é um bebê que acabou de nascer, então ele é bem molinho mesmo. Ele não tem ainda uma estrutura, né, de contração muscular. Então, o que ele faz ainda são movimentos na perninha, muitas vezes aleatórios. Quando eu coloco ele deitadinho, ele ainda fica, né? Que é quando a mãe fala, se eu não virar a cabecinha dele, ele sufoca, porque ele ainda não tem toda essa mobilidade, ele não consegue fazer isso ativamente, né?
Então, quando eu posiciono essa criança, eu já percebo que a descarga dela está toda para a cabeça. Qualquer mobilidade da perna, ela ainda joga para frente o peso, né? Então, é um bebezinho que a gente sabe que a descarga de peso dele está todo centrado aqui. Se é importante esse bebê ficar de barriguinha para baixo? Muito. Por quê? Vamos pensar nesse bebezinho de barriga para cima, né? Então ele está deitadinho de barriga para cima, ele está no padrão flexor. Quando a gente troca a fralda, agora você que está com o bebezinho, você consegue ver que o bebezinho flexiona tudo. Mas ele não faz essa descarga de peso para cima, né? Por que isso é importante? Porque a gente vai ver lá no terceiro mês que isso serve como base para ele sustentar esse tronco. Sim. Se eu deixo ele sempre de barriguinha para cima, ele não vai ter essa oportunidade, né? Então, sim, mas eu deixo ele dormir de barriga para baixo? Não, né? Eu tenho que ficar supervisionando esse bebê quando ele está de barriguinha para baixo. Pequenos intervalinhos de tempo, mas colocar essa criança de barriga para baixo. Eu sou a maior defensora de colocar esses bebês para baixo, né? Sim. Põe de barriguinha para baixo, faz um pouquinho por dia, hora que estiver tomando sol, o banho de sol, que você está junto, que está gostoso. Você vai perceber que é importante para que ele faça essa descarga, lá no terceiro mês vai fazer muita diferença para ele. Quando ele está de barriguinha para cima, ele está todo contraído, mas a descarga de peso dele está toda nas costas, né? E a gente já vê então esse quadril para fora, né? Essa perninha para fora. A gente fala que o quadril tem uma contratura, ou seja, ela tem uma limitação na articulação. Se você esticar todo ela, você consegue perceber que tem uma limitação, Uhum. né? Esse quadril está para fora e essa criança está com a perninha para cima e ele não está descarregando o peso onde ele deveria. Ou seja, essa musculatura toda posterior dele não está sendo utilizada. Então, o tempo que ele tiver de barriguinha para cima, você sabe que ele não está utilizando toda a musculatura que ele poderia utilizar e começar aí os primeiros inputs para que ele tenha, assim, força muscular, para que ele consiga atingir os marcos mais rapidamente, para que ele tenha mais agilidade motora e para que ele tenha experiência motora, né? Então, barriguinha para baixo. Alguma dúvida Interessante. do Tem Erwin? até esses dias atrás eu andei preparando um material interessante porque está muito na moda aquelas cadeiras de balancinho, né? Não sei se Uhum. você já Que viu. fica E de tem barriguinha para algumas, cima. inclusive, você já viu isso? Tem algumas até motorizadas, assim, que fazem o balanço pro bebê, a mãe não precisa nem balançar, tipo, economiza a mão, né? Sim, deixa quietinho, né? Deixa lá, né? Me incomoda menos, inclusive. E eu estava justamente conversando sobre isso com uma TO e uma física, do quanto esse tipo de estratégia é prejudicial também, né? Porque a gente tem a criança limitada ali, porque normalmente é algo que envolve bem a criança, então já limita o movimento, né? A criança não tem possibilidade de exploração. Mantém ela num único ângulo, privando ela, inclusive, também dos estímulos visuais, né? Uhum. De observar o ambiente, de prestar atenção nas modificações do ambiente. Gera uma hiperestimulação vestibular, né? Porque fica o tempo todo ali. Essa questão do desenvolvimento sensorial é algo que a gente pretende abordar aqui também, que é muito importante. Então, essa coisa de hiperestimular um dos sentidos, que é esse vestibular, e de costas, né? Inclusive, como elas têm um formato quase que de cadeirinha, elas também descarregam o peso no quadril, que ainda não é o momento ideal, né? Sim. Sim. E aí a gente consegue perceber que essa criança já cresce com uma rotação externa, né? Já cresce com essa perninha rodada para fora. Já é uma criança que demorou mais tempo para ter controle cervical. E se ele demorou mais tempo para ter controle cervical, ele demorou mais tempo para explorar o ambiente. Se ele demorou Exato. mais tempo para explorar o ambiente, provavelmente ele demorou mais tempo para perceber as outras pessoas. E Uhum. assim a gente vai fazendo uma cadeia, né? Eu falo que isso vai virando uma cascata, né? E Exato. que lá na frente a gente vai chegar, entendi o que faltou aqui, o que a gente poderia ter feito aqui um pouco diferente. Então, e pensar que eles fazem essa cadeirinha pensando muito na posição fetal. Mas o Exato. bebezinho ele já não tá mais Não dentro da tá, não é útero. mais feto, né? Ele tem que desenvolver. Acalma o bebê, acalma. Eu fiz um curso há algum tempo atrás falando sobre integração de reflexo primitivo.
E ele falava isso, né? Que quando você balança, você integra os reflexos primitivos de uma forma mais rápida. Uhum. Que por isso que quando você acalma o bebê, você tende a balançar o bebê para acalmar o bebê. Você dá esse input vestibular, mas na verdade você está fazendo uma integração de reflexo, como se você tivesse isso sem saber o porquê que você está fazendo. Você faz isso Sim. instintivamente e auxilia em outro fator. Exato. Mas quando a gente faz isso em excesso, e mesmo quando a gente faz em adultos durante o curso, e que a gente faz de uma forma rápida, ou cada um tem um limiar diferente. A Uhum. resposta que os adultos davam durante o curso foi bem fácil da gente perceber o quanto isso gerava desconforto. Uma das pessoas que estavam no curso, ela ficou com uma hipersensibilidade auditiva muito grande. No terceiro dia, ela Uau. precisou chegar de fone e falar: gente, eu não estou aguentando. E foi um excesso de estímulo, né? Então, Pois é. quando a gente pensa num bebê que está recebendo um excesso de estímulo de balanço, ele vai ficar mais calmo? Sim, inicialmente sim. Mas pode ser que isso lá na frente gere um prejuízo grande para ele, ou até no mesmo dia, né? Eu estou fazendo no Uhum. início, tá gostoso, depois eu não estou mais aguentando isso. E aí eu Exato. começo a chorar, 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 e aí eu entro em extinção porque ninguém percebe o que está acontecendo, né? Exato. E ele acaba convivendo com aquela hiperestimulação vestibular. Então, acho que É vale a pena a gente pensar por esse lado também. importante. E o quanto tempo, se assim, para as mães que estão aí com os bebezinhos bem novinhos aí, tipo, o recém-nascido, já nos primeiros dias, a partir de quanto tempo ele já pode ir para o chão nessa posição de bruço, né, com supervisão, e por quanto tempo? Tá. Então, o que eu oriento, assim, não colocar no chão, né? Mas colocar, pode ser na cama, pode ser diferentes Numa posturas. superfície um pouquinho firme até, né? Assim, se for um colchão muito Sim, mole, não é muito legal, né? não, não é muito legal. Então pode colocar num tatame, tem mães que investem num Isso. tatame, né? Então dá certo também. A gente pode fazer isso sempre, né? Mas o bebezinho que acabou de chegar da maternidade, aquele tchutchuquinho mesmo, utiliza a cama, utiliza o bercinho Mais seguro, dele, né? Uhum. o carrinho para tomar sol. Então você pode estar fazendo isso no carrinho, não precisa necessariamente colocar no chão. Um pouquinho maior, uma criança com 1 mês e meio, 2 meses, a gente já pode fazer no tatame, tá fazendo mais gostoso com ele no chão. Tem mães que faz chantala com a criança no chão desde o primeiro mês, então ela pode estar aproveitando esse momento para colocar ele um pouquinho na estimulação de prono. Eu gosto bastante dessa postura até o final do terceiro mês, que aí a gente vai conversar sobre até ele começar a ter uma sustentação de tronco. Então, o primeiro ponto dele até 1 mês é a cabecinha. Então, toda descarga de peso está indo para lá, tá? Certo. Joia. Aí a gente pode pensar num bebezinho de 2 meses. Então, o que é a diferença de 1 mês para 2 meses, né? Então, o bebezinho até 1 mês, ele provavelmente está ainda em padrão muito flexor, pouca ativação cervical. Você até falou, minha sobrinha tem um pouquinho, é bem pouquinho, é um Bem segundo, dois pouquinho, é. segundos. E essa ativação, à medida que a gente for estimulando, ela vai aumentar. Então, por volta do segundo mês, essa criança já começa a querer ter uma ativação maior para chegar no terceiro mês com um controle bom de cabeça. Então, no segundo mês, essa criança já começa a ter um controle maior, e no terceiro mês, então, ela consegue ter um controle cervical. A diferença é que no segundo mês, a descarga já não está mais na cabeça. Ela já Hum, passa a ser o apoio no bracinho dele. tá. Então ele coloca o bracinho embaixo e o movimento começa a ter um movimento já com uma descarga mais na região de tronco, né? Então muda um pouquinho mais esse desenvolvimento, avança um pouquinho mais. Se eu não dou oportunidade para ela ficar de prono, ela não faz essa descarga de peso. Então, Sim. aquela mãe que fica com o bebezinho o tempo todo no colo, o tempo todo de barriga para cima, ela não vai ter a chance de ter essa descarga de peso, então, nos braços, É. O tá? tempo no colo eu acho que ainda é lucro. A maior parte das crianças vai passar a maior parte do tempo no bebê conforto, né? Na cadeirinha que balança, enfim. No bebê conforto é muito comum a gente ver até alteração crânio, né? Do crânio do bebê. Você Exato. consegue ver um amassamento de crânio do bebê. Essa deformidade ela acontece por permanência enorme da criança deitada.
E às vezes a exato. mãe fala assim, mas ele não suporta a outra postura. Por Opa, falta de hábito, né? o que está acontecendo aí? O que aconteceu, né? Então, Uhum. tem uma hiperestimulação, tem uma hipersensibilidade. Por que não aceita outra postura? A outra mãe não tem tempo, ele fica o dia todo deitado. Então a gente consegue ver uma alteração. Ou o bebê fica só de um lado no berço e a porta é sempre para o mesmo lado. O bebê também pode ter uma alteração, sim, desse crânio por uma postura de vício mesmo, né? Eu não tenho mobilidade na cabeça, eu estou sempre deitado do mesmo lado, sempre estimulado para o mesmo lado, eu não consigo desenvolver igualmente. Então pode ter uma deformidade por isso. Joia. Muito importante. E acho que isso é uma questão importante também para os nossos pais de agora, porque a gente tem famílias que trabalham muito, que passam muito tempo fora, que normalmente o bebê já desde muito pequeno acaba sendo cuidado por terceiros, né? E aí a gente não consegue ter um controle tão, tipo, o que estão fazendo com o meu filho, né? Se estão dando os estímulos que ele precisa, as oportunidades que ele precisa e tudo mais. E quando chega em casa, eu tenho milhões de coisas para dar conta, eu tenho cansaço, eu tenho meu celular, eu tenho tantas coisas, né? Então, essas minúcias aí do desenvolvimento do bebê são coisas difíceis de ajustar até na rotina, né? Para muitas Sim, eu famílias. acho que o que a gente pode pensar quando a gente tem um cuidador para o nosso filho é criar rotina, né? Então, Sim, de tal horário a tal horário ele vai fazer isso, de tal horário a tal horário ele vai fazer aquilo. É, ter principalmente uma parte de orientação e parceria, confiar muito na pessoa que você tá, ter alguém para dar uma olhada às vezes também é importante, né? Então sim, a gente consegue, de tal horário a tal horário ele vai tomar o banho de sol, quando ele estiver no banho de sol, a orientação é que a gente deixe ele um pouquinho de barriguinha para baixo, que você fique prestando atenção no rostinho dele, né? Então é importante a gente ir conversando com esse cuidador, e é bem comum isso acontecer. A mãe chega, ela vai fazer janta, ela vai preparar o almoço do dia seguinte, ela precisa fazer a malinha. Nas exato. escolas, as crianças que são levadas bebezinhas para os berçários, normalmente as berçaristas já têm um bom domínio de estimulação, né? Então, Sim, quando chega uma criança que tem atraso do neurodesenvolvimento e vai no médico, normalmente ele indica a escola, né? Ele não está errado de indicar a escola quando ele desconfia que é só um atraso por falta de estimulação. Na sim, escola, sim, a maioria das escolas, os cuidadores são sim muito eficientes, muito bem orientados quanto à postura e estimulação, né? Então são normalmente professores que estudam bastante na área. Então, quando a gente leva uma criança para um berçário, lá normalmente tem todas essas informações de que postura é melhor, como estimular, e é melhor muitas vezes do que você deixar só com uma pessoa cuidando, né? As escolas normalmente têm câmera, fica de uma forma muitas vezes mais segura do ponto de vista de estimulação. joia. Agora, se eu confio em alguém e acho que essa pessoa vai conseguir cumprir, monte um cronograma. Eu acho que ficaria mais eficiente. Muitas vezes essa babá não teve um treinamento, ou é alguém que eu conheço que já teve um filho e que aí ela tinha um hábito de cuidar. Então a gente pode Exato, direcionar para isso também. perfeito. E aí, conforme o bebezinho vai crescendo, como é que a gente vai A gente estimulando vai. aí essas habilidades? Então, quando a gente percebe que esse bebezinho já está próximo dos 3 meses, a gente já espera que essa criança já, então, lá no segundo mês, ela começou a ganhar mobilidade, então, do pescocinho, né? Já começou a ficar com o pescocinho mais durinho. Depois dessa fase, a gente só um minutinho, tem um telefone tocando aqui. Sem problema. Desculpa. Então, por volta dos 3 meses, a gente consegue, então, a perceber que esse pescocinho ele já está com controle cervical bom. Essa criança já adquire um controle de cabeça. Então, a criança já consegue ficar firme no colo. Ou seja, a gente sabe que aquela musculatura das costas dele já é uma musculatura que consegue fazer contração.
né? Então, o cervical já está durinha, já consegue ter força muscular, a musculatura das costas já consegue. Então, é quando a criança começa a fazer o movimento da cabeça, já consegue segurar esse pescocinho. É o momento que a mãe não precisa mais apoiar a cabeça no colo. Eu pego um bebezinho, sento ele aqui e ele já começa, então, a olhar para os lados. Isso acontece no terceiro mês, né? Eu tenho criança que a mãe chega e fala assim, ele já tem 6 meses e ainda não fez isso, né? O que está E aí a acontecendo aí? gente precisa pensar, né? Porque tanto pode ser um atraso do desenvolvimento, né? Que tenha uma causa mais ampla, que tenha uma condição, por exemplo, genética, uma injúria no parto, um problema durante a gestação, uma condição mais global, né? Que afete o desenvolvimento. Quanto às vezes esses casos mais extremos de hipoestimulação, né? É, essa questão da hiperestimulação é muito comum a gente encontrar em criança normalmente que ou morou muito tempo no orfanato, isso acontece bastante, que são essas casas hoje, né, que a gente não chama mais de Sim, orfanato, mas são crianças para adoção. É muito comum a gente encontrar crianças com esses atrasos, então quando as cuidadoras trazem para a gente avaliar, é comum a gente encontrar essas crianças com atraso, sim. Normalmente pais de primeira viagem, que tem normalmente cuidador para essa criança. Esse cuidador também não hiperestimulou essa criança, ou não estimulou, ou não deu oportunidade motora. Ou uma criança que tem um atraso no neurodesenvolvimento mesmo, ou tem alguma comorbidade que está mais evidente para a família, né? Então, terceiro mês é um mês que a gente já começa a perceber, sim, muitas alterações. Às vezes a mãe não percebeu até então, mas com 3 meses, quando ela vai no pediatra, normalmente ele fala, olha, já era para estar com o pescocinho durinho. E aí é uma sim. coisa que vai se arrastando e a gente consegue pegar lá na frente. Ah, quando ele foi sentar com 9 meses. Aí, poxa, era um marco que eu esperava lá no quinto mês, né? Sim, Então, e eu acho que o que é importante a gente falar também é que esses marcos é o que a maioria das crianças fazem naquela idade. Não exato. são todas, né? É a maioria. Se o meu não é maioria, ele está dentro do esperado e eu estou estimulando e não está acontecendo, então tem um atraso no neurodesenvolvimento, ou não. É uma criança que eu não estimulei ainda. Então, é uma das coisas que a gente vai conversar com esses pais. É um trabalho que eu tenho feito aqui na Tato, inclusive, de acompanhar alguns bebês, de mães que têm procurado preocupadas, porque identificaram, às vezes, um ou outro ponto, né, que o filho não atingiu. E tem sido uma experiência interessante, porque eu acompanhei alguns bebês que, assim, teve uma mãe que me procurou com a criança aos 4 meses, porque tem um filho mais velho com TEA, percebeu que tinha alguma coisa que incomodava e tinha a consciência de que o risco era maior para o filho dela, por já ter uma criança com atraso no desenvolvimento. E eu comecei a acompanhar com 4 meses, né? Então, eu comecei a acompanhar todos os marcos ali do quarto mês. Ok, a criança tinha uma coisa só que não fechava. Isso significa um diagnóstico? Obviamente que não, mas significa que eu tenho que prestar atenção. Significa que eu tenho que pensar no longo prazo. O que que isso pode significar, né? Aí, com 5 meses, reavaliamos a criança. Ela continuava aquele ponto ela tinha adquirido, mas ela continuava com um outro ponto que ela não tinha adquirido durante o tempo esperado. Hoje, essa criança está com 7 meses e a gente percebeu que ela realmente tem um quadro de uma alteração do desenvolvimento. Esses sinais ficaram evidentes agora, né? Então, lá com 4 meses, ela tinha uma coisa só. Não era nada. A gente não ia intervir, a gente não ia fazer diagnóstico. Aos 5 meses, ela tinha um ponto. Aos 6, tinha duas coisas que não fechava. Aos 7, a gente viu, ó, essa criança é uma criança que provavelmente estará no espectro e que a gente vai começar a estimulação agora, né? Mas foi uma criança que a gente acompanhou durante 3 meses. É muito comum isso acontecer, de às Exato. vezes é uma coisinha que vai puxando a outra e vai atrasando. Então, se uma criança tem atraso nesse controle cervical, por exemplo, é uma criança que vai ter atraso de percepção visual.
né? Exato. Porque ela não teve a oportunidade de ficar com o pescocinho durinho no terceiro mês. Se ela ficou só no quinto mês, ela perdeu 2 meses. E para um bebê, 2 meses é um ano, né? Exato. Então, é Uhum. muito tempo. Então, É, se eu percebo que esse bebê não tem controle cervical no terceiro mês, eu preciso começar a estimular para ontem. Eu pra preciso ontem. começar a perceber o que está acontecendo com ele. É só uma Exato. coisinha? É só uma coisinha. Mas por que não está acontecendo? Faltou oportunidade ou ele tem um atraso? E eu acho que são dois raciocínios importantes aí. Um é o que que isso pode significar dentro de um contexto mais amplo, né? Sim, Porque eu sempre digo assim, ó, uma alteração pode não significar nada. Tipo, ele não atingiu esse marco no prazo. tudo Isso pode bem? não significar nada. Mas isso pode significar alguma coisa dentro de um contexto mais amplo no futuro. E a segunda coisa é o que que ele não ter atingido esse marco vai impactar Nos outros. depois, porque todo desenvolvimento é um desenvolvimento em cadeia, tanto na sua própria área, né? Então, por exemplo, dentro do desenvolvimento motor, eu tenho que adquirir o controle cervical para depois eu adquirir outro controle, para depois eu adquirir o de tronco, para depois eu adquirir e assim por diante, até eu conseguir andar, por exemplo, né? Isso. Eu não vou andar se eu não tiver adquirido primeiro o controle cervical e o tronco e outras coisas e tudo mais. Com a linguagem acontece a mesma coisa, né? Eu tenho que adquirir uma série de habilidades em sequência para chegar na fala, né? Então, a preocupação de quase todos os pais é o meu filho vai andar ou o meu filho vai falar, Falar? Sim. mas qual é o caminho que eu tenho que trilhar desde que ele nasceu até eu chegar nessa habilidade final? E uma das coisas que a gente tem que falar, que agora eu recordei, é sobre a qualidade, né? Exato. Às vezes a criança atinge o marco. É muito comum a gente encontrar as crianças no espectro com o marco na data correta. Então, ficou o controle cervical quanto tempo? 3. Engatinhou, sentou sem apoio, andou. Até precocemente, andou com 11 meses. Mas, quando eu peço para ver, você tem vídeo hoje que essa questão da internet ajuda bastante, tem algum vídeo dele pequenininho e tal. Quando você vai ver, ele tinha um controle cervical, mas era uma criança que tinha e de repente ele desabava. Ele Uhum. tinha, daqui a pouco ele desabava, ele não sustentava. Aí quando você vai ver ele sentado, ele caía para trás, então estava sempre com almofada. Então assim, não é que ele sentou sem apoio, é que ele sentou sem apoio meu, mas eu colocava almofadas em volta, Exato. né? Quando eu vou ver ele engatinhando, é aquela criança que levantava uma perna para engatinhar. Então, essa qualidade também tem que chamar nossa atenção, sabe? De quando a gente Isso. fala de, meu filho atingiu os marcos, com que qualidade ele atingiu isso? Então, quando eu Exato. coloquei ele de prono lá, um bebezinho, com o toquinho, no terceiro mês, qual foi o movimento que ele fez? Com que qualidade? Qual o tempo de duração? O que, que era esperado? Então, Uhum. acho que isso também é relevante, acho que a gente tem que pensar nisso também. Né? Atingir o marco, mas com que qualidade atingir? Exato. Eu Vai ser acho que bem isso importante. o autismo tem trazido muito pra gente, né? Porque as crianças com TEA têm transtornos motores muito importantes e que não são evidentes a olho nu, né? Até por isso a dificuldade que a gente tem de convencer os médicos, por exemplo, de que a gente precisa de uma intervenção fisioterapêutica para uma criança com autismo. São crianças que normalmente fazem tudo o que as outras crianças fazem, né? Ou quase tudo o que as outras crianças fazem. Sim, Só que com um custo muito mais alto de resposta, com uma qualidade de movimento muito ruim, né? sim. Eu tenho colegas de profissão que às vezes eu faço uma avaliação, eu mando o paciente, depois elas me mandam mensagem, se eu não consegui ver o que, que você Ver o conseguiu problema. ver. Me conta, né? Tem um problema, às vezes eu indico um intensivo, a criança vai para a cidade e o físico fala, não, mas ele anda, imagina. E quando você vai ver, é um físico que trabalha com crianças muito comprometidas, Com PC, com por paralisia exemplo, cerebral, sim. é, E quando chega uma criança com autismo, realmente, se eu for comparar o desempenho de uma criança com a outra, mas eu tenho que comparar aquela criança com ela mesma. O que é exato, esperado para ela naquela idade, qual é o desempenho que ela tem. Então, eu acho que isso não acontece só com a mãe, com o médico, isso acontece para aquele que não tem olhar específico, né? exato. Eu fico assim, como que você põe uma criança autista em intensivo? Pera lá, eu não vou fazer um intensivo que a gente faz com uma criança com paralisia cerebral. É um Claro, intensivo é diferente. completamente diferente. Né? Uhum, Então é isso que a gente precisa deixar claro, como funciona esse intensivo, como que a gente vai direcionar.
Então, são coisas que a gente tem que pensar, sabe, de que vem lá de trás e que muitas vezes chega bebezinho para mim, e que quando a gente olha esse bebezinho, a gente fala, meu Deus, como demorou para chegar aqui. Chegou com um aninho, né? Poderia ter chegado antes, poderia ter feito Exato. antes. E a mãe muitas vezes já percebeu. A maioria das vezes percebe. Uhum, com certeza. Né? Isso é muito importante. Uma outra questão importante da gente pensar quando a gente está falando em desenvolvimento, que são coisas mais sutis e que são novidades, né? Entre aspas. É, por exemplo, o TDC, né? Sim. Em crianças que são neurotípicas, né? Crianças que não têm sinais de coisas mais amplas, né? Para quem nunca ouviu falar, o TDC é um transtorno do desenvolvimento da coordenação. E eu acho até que vale uma outra live, viu, Sibeli? Já vamos deixar no gancho Vamos falar assim. para a gente falar, porque é um transtorno muito pouco conhecido. Eu tenho, depois que eu fiz o curso de TDC com aquela professora do Texas lá, eu comecei É a a Priscila perceber Cassol. isso, a Priscila Cassola. Comecei a ver quantas pessoas próximas tinham o TDC, nunca tiveram diagnóstico, sofreram a vida inteira, né? E para quem não, resumindo de maneira muito simplificada para quem nunca ouviu falar, esse transtorno do desenvolvimento da coordenação é um transtorno desse refinamento dessas habilidades motoras, vamos dizer assim, que muitas crianças têm. A Priscila fala no curso que alguns estudos sugerem que cerca de 10% das crianças apresentam TDC. Sendo 90% com autismo. Desses Exato, 10%, 90% tem autismo. exato. E muitas delas, assim, estão sofrendo, por exemplo, eu conversando com a minha ajudante aqui de casa, descobri que o filho mais velho dela provavelmente tem um TDC. É um menino extremamente inteligente, que é maravilhoso, adora a escola, mas não dá conta de escrever. E aí sofre horrores com a perseguição dos professores, porque os professores querem que ele copie, querem que ele escreva, e ele quer só resolver os exercícios. Ele quer, tipo, colar o cabeçalho, só colocar a resposta, ele não dá conta. E aí fui investigando com ela, ele inclusive sofre muito para comer sozinho. Porque também é uma habilidade motora, né? Exato, né? É uma criança típica, um menino que tá com 11 anos, que tem um desempenho maravilhoso cognitivo, mas sofre muito com as questões de motricidade. É o típico que não é escolhido para o time de futebol, é aquele que os meninos não querem no time nos jogos, porque ele é desengonçado, é atrapalhado, ele tropeça muito, cai muito, e não dá conta dessas atividades mais finas, né? E a gente. São coisas muito sutis às vezes, tipo uma criança que não tem outros indícios para receber um diagnóstico, para receber um apoio, sofre absurdamente com isso, né? Mas, se a gente pensar, Edi, nessas crianças, esse adolescente que está contigo aí, se ele teve algum atraso no marco, provavelmente não. Provavelmente Provavelmente a mãe vai falar assim: foi tudo certinho, não teve nada. Só que quando você vai assistir esse desenvolvimento, é que você vai ver a qualidade dele muito deficitária. Então, assim, ele tinha controle cervical, mas você via que ele não conseguia, de repente, olhar especificamente para o que ele estava buscando. Ou coordenar o controle com o olhar, por exemplo, quando coordenar ele, a mão com. a cabecinha deveria estar já na linha média, você olha, ele ainda está inclinado. Esse tronco, ele já deveria estar mais alinhado, e é um tronco que ainda está no plano que a gente chama de plano sagital, né? Que é só essa flexão e extensão. Então, quando a gente vai avaliar essa criança, a gente consegue perceber que é uma criança que não tem outros planos, né? Não trabalhou outros planos, ele ficou só nesse plano sagital, não fez frontal, não fez transverso. Então, é uma criança que não evoluiu, né? Como deveria. Então, esse TDC, normalmente, ele vem no comprometimento da qualidade. Então, quando eu Exatamente. vejo a qualidade, é que eu vejo. Se eu pensar nos marcos, Realmente foram atingidos. provavelmente os pais não perceberam nenhuma alteração lá, Exato. não. Né? É. Falar, ele era meio desengonçado, mas não. Provavelmente era aquele, esbarra em tudo, tromba, vive roxo, né? Caía Sim. muito, né?
não andava, só corria, né? Ia no Isso é muito embalo. comum, né? Ele Muito nunca comum. parou. Exato. Pisava em tudo. Mas normalmente esses marcos não tiveram nenhum atraso, não. Tá? Quando a Normalmente gente não. vai olhar, normalmente são crianças que tiveram o marco dentro do esperado, dentro do que era adequado para a idade. Só a qualidade que muitas vezes, dependendo do grau que tem esse TDC, foi mais comprometido ou menos comprometido. E aí, quando você fala de alta habilidade cognitiva, é um menino inteligente, Exato. provavelmente muito inteligente, provavelmente busca muito ficar na parte teórica, porque normalmente o desenvolvimento motor é muito ruim. E nós, seres humanos, a gente busca o que a gente faz de melhor, né? Exato, Então, exato. eu não aceito ser fraca do ponto de vista motor. Eu prefiro mostrar que eu sou forte intelectualmente. Então, me destaco Exatamente. intelectualmente, eu busco essa área e não busco a parte motora. Isso Isso até é é muito comum. um ponto importante até para a questão de socialização, né? Uma Muito criança grande. que tem um déficit, por exemplo, aí nessas habilidades motoras, a gente tem tido menos oportunidades motoras a cada dia, né? Com essa história de muitos eletrônicos e poucas oportunidades de desenvolvimento motor, como no geral. Mas, ainda assim, quando tem, por exemplo, na escola, que tem educação física, que tem o momento do jogo, do brincar, essas crianças acabam sofrendo bastante essa coisa da rejeição, essa coisa da segregação, porque se eu não sou bom nisso, as crianças não querem brincar comigo, né? O que acontece muito é aparecer aí a agressão, né? Muitas vezes a criança Também. faz na defensiva de eu não vou jogar, ou eu jogo e derrubo o outro, ou eu jogo e chuto o outro, porque é uma maneira de não mostrar que eu não dou conta, É. né? Quando a gente Tipo, vai ver vira um questões valentão. escolares, é bem comum. É bem comum a gente encontrar para avaliação as crianças típicas, né? O atípico, normalmente, quando a criança está no espectro e vai para a escola, eu falo que os pequenininhos são as melhores companhias, né? Criança eu falo que é cruel, mas é impressionante quando está na escola, eles abraçam aquela criança, né? Eu percebo isso com o meu Dudu. Eu chego na escola, ele é a criança mais popular da escola. Eu falo, gente, eu queria ter sido como ele, porque ele é uma criança mega popular. Ele chega, todo mundo quer, todo mundo leva, todo mundo quer brincar junto. Se eu chamar para qualquer atividade, todo mundo quer. Mas à medida que vai crescendo, isso vai mudando. E essa habilidade motora faz muita falta, né? Se uma criança não tem habilidade motora, a adolescência toda gira em torno de desenvolvimento motor. Né? Os adolescentes vão para a praia, vão surfar. Especialmente os Vão meninos os meninos, as meninas também, viu? também. Vai surfar, vai jogar bola. As meninas vão lá muitas vezes pro vôlei. Os meninos sempre têm aquela questão dos amigos, o jogo do futebol da quinta-feira, né? Do happy hour, depois vamos jogar bola, ou ao contrário. Então, esse normalmente é um adolescente que não vai sair, que ele não vai ter esses amigos, que não vai ter essa oportunidade, porque muitas vezes ele não aceita que tem essa dificuldade e às vezes os pais não percebem, né? Exato. Então, passa batido, principalmente quando é um TTC mais leve, a criança sabe que ela não dá conta. Né? Às Exato. vezes a gente está trabalhando ali na clínica, está estimulando, e a gente vê que essa criança começa a ter uma queda no desempenho mesmo. E às vezes para o pai é muito sutil, fala, é porque ele não gosta de vir na físio. Eu tenho um pai que fala assim, ele já vai rezando para você não estar lá hoje, né? Então, por quê? Porque ele sabe que vai ser muito difícil para ele sabe que ele não dá conta. Então, trabalhar a motivação, falar para ele, olha, tem outros caminhos, a gente consegue ajudar. A maior dificuldade do TDC é que normalmente a gente tem esse diagnóstico, só é dado pelo médico, né? E só conseguimos por volta dos 5 anos de idade, que é É. quando começa a ter, de fato, um relato muito grande dos pais, Na escola que as coisas dificuldade ficam muito mais grande. evidentes, né? Sim, sim. E por isso que eu Antes acho que é disso é tão bem importante, possível, mas e por isso que é tão importante essa atenção ao desenvolvimento motor, que começa aqui no primeiro trimestre, né? Assim, sim. quem, vamos combinar que, tipo, ninguém tá muito atento a essas minúcias de 0 a 3 meses, né? Porque, tipo, não é Não. uma coisa que se olha, né? Os pais estão muito atentos à cólica, a como inserir a Exato. chupeta,
ao peito, né? Que que muitas tá crianças têm mamando. dificuldade de mamar. Exato. Então, são muitas outras variáveis que está controlando o comportamento desses pais no nascimento. Em Acho que a gente geral, tem que né, pensar isso lá na frente. os problemas que vão para físio, que vão para fono, aparecem lá para físio, tipo, 1 ano e meio, 2 anos, porque não anda, né? Normalmente, se não andar, agora precisa da físio. É. E 2 e meio, 2 e meio não fala, então precisa da fono. E E a gente às vezes todo esse perde caminho anterior, desculpa. Que normalmente a gente perde aí um desempenho motor importante, né? Então, se tinha ali um posicionamento do fêmur nesse quadril, se a gente passar da fase de estimulação, como vai ser depois dessa rotação de quadril lá dentro? Então, são coisas que a gente, deixando rolar, lá na frente a gente pode ter outras coisas para a gente ter que tratar, que não exato. teria se tivesse no tempo certo. E refazer esse caminho muitas vezes, né? Você tem que voltar lá atrás e estimular um monte de coisas que não foram atingidas, né? Sim, Então acho que a gente está acabando o nosso tempo, voou, né? muito rápido. Muito. Mas acho Já que adorei. Acho que a gente muito conseguiu bom. passar um pouquinho. E acho que a gente tem que conversar de novo. Acho que a gente tem que contar agora de Não, vamos fazer. até 6 meses, até um ano, Vamos. e a gente Assim que vai fechar o conversar. próximo ciclo, a gente marca de novo, conversa de novo sobre próximo nível. Tá bom. E acho que fica aí para os pais que acompanham, principalmente, os profissionais também, atentarem os pais e profissionais para essa importância de olhar para o desenvolvimento motor desde muito cedo, né? Para a gente começar a criar essa cultura de que, olha, um desenvolvimento adequado de linguagem e de fala, um desenvolvimento adequado cognitivo, um desenvolvimento adequado social, depende dessas aquisições motoras desde muito cedo, né? Sim, sim. Quando as pessoas Então, entendem isso, eu acho que vai dar todo nossa, um norte diferente, né? pois é. Então é aquela velha história, brinque com seu filho, sente no chão com ele, deixe ele subir, escalar com o devido cuidado e suporte. Deixa ele experimentar, deixa ele descobrir, leva para os parquinhos da vida, né? Deixa ele correr. Se tiver árvore, né? Eu falo que assim, eu cresci num sítio e eu praticava ginástica olímpica em galho de árvore. Eu, Lindo. fazia- eu tive, eu tive oportunidade, viu, de desenvolvimento motor. Isso aí foi Isso ótimo. Melhor escola da vida. melhora, melhor, né? Eu ia para a escola a pé, eu só fui para a escola aos 6 anos, né? Numa escola rural. Eu ia para a escola a pé, eu ia de bicicleta, né? Eu subia em árvores, eu nadava em rio. Então e eu sei o quanto que isso foi importante, né? Então estimulem, deem oportunidade, não limitem, né? Por favor, não boicotem o desenvolvimento dos seus filhos dando celulares, telas, porque se ele tiver hiperfocado aqui, ele não vai ter interesse por explorar o ambiente, né? Exato. Acho que isso vai ser super importante. É. Consegue entender sim, E isso já ajuda bastante. dúvida aqui da Beline. Perguntou se o raciocínio da cadeira de balanço é o mesmo do andador mais tarde. O andador é proibidaço, né? O andador é diferente, né, em alguns aspectos. O andador, primeiro, porque ainda não tem maturidade para marcha. Resumidamente, que a gente vai acabar o tempo aqui, a questão da rotação das perninhas, então o posicionamento não fica adequado. É, Se a criança é uma criança menor, eu coloco no andador, ela aprende a andar na ponta do pé, então ela já gera um encurtamento muscular. Então, gera algumas alterações nesse andador e o risco de ter um traumatismo crânioencefálico, que é quando ela tem uma queda de andador, principalmente em degraus. Então, que é esse é o muito risco para o frequente, né? andador. É bem comum acontecer, principalmente em casa que tem escada, né, degrau. Então, essa é a questão do andador. A questão da cadeirinha, a gente vai trabalhar pensando mais no aspecto de desenvolvimento motor. Então, falta de experiência motora gera um atraso, não só no desenvolvimento motor, como nas outras áreas. Porque se eu tenho um atraso, por exemplo, de não ter controle cervical, como eu falei, eu não vou ter exploração do ambiente na idade que eu deveria. E isso vai Exato. atrasar todo o resto. Então, o aspecto é um pouco diferente, mas ele gera prejuízo tanto quanto ou um pouquinho mais, tá bom? Não sei se esclareceu, acho que a gente pode
conversar de novo, Eveline pode me chamar no Instagram, a gente pode continuar conversando sobre isso, se não ficar claro para você. Tá bom? Um beijo, Muito então, obrigada, Edi. sim. Obrigada a você. Deus abençoe. Beijo. Gostei muito. A gente marca a próxima já. Logo, logo. Combinado. Tá bom. Vou esperar. Beijo, Beijo. obrigada. Tchau.